Boa noite, bem-vindos à segunda aula do curso de extensão. Na aula de hoje, a gente tem como tema a concepção do brincar e do aprender, na visão de Piaget e Vygotsky. Vamos começar contando um pouquinho da história de cada um desses nomes tão importantes para o ensino lúdico, né? Jean Piaget nasceu no dia 9 de agosto de 1896, na Suíça. O seu pai era um calvinista convicto, era professor universitário de licenciatura medieval. Piaget foi um menino prodígio, interessou-se por história natural ainda na sua infância. Aos 11 anos de idade, ele publicou o primeiro trabalho sobre a observação de um pardal albino. Esse breve estudo é considerado o início de uma brilhante carreira científica. Aos sábados, Piaget trabalhava gratuitamente no Museu Histórico Natural. Piaget frequentou a Universidade de Neuchâtel, onde estudou biologia e filosofia. Ele recebeu o seu doutorado em biologia em 1918, aos 22 anos de idade. Após ele se formar, ele foi para Zurique, onde trabalhou como psicólogo experimental. Lá ele frequentou aulas lecionadas por Jung e trabalhou com o psiquiatra em uma clínica. Essas experiências influenciaram muito no seu trabalho. Ele passou a combinar a psicologia experimental, que é o estudo formal e sistemático, com os métodos informais da psicologia, entrevistas, conversas e análises de pacientes. Em 1919, Piaget mudou-se para a França, onde foi convidado para trabalhar no laboratório de Alfred Binet, um famoso psicólogo infantil que desenvolveu testes para inteligência padronizados para as crianças. Piaget notou que as crianças francesas da mesma faixa etária cometiam erros semelhantes nesses testes e concluiu que o pensamento lógico se desenvolve gradualmente. No ano de 1919, foi um marco na sua vida. Piaget iniciou seus estudos experimentais sobre a mente humana e começou a pesquisar também sobre o desenvolvimento das habilidades cognitivas, e os seus conhecimentos de biologia ajudou muito, levou ele a enxergar o desenvolvimento cognitivo de uma criança como sendo uma evolução gradativa. Em 1921, Piaget voltou à Suíça e tornou-se diretor de estudos no Instituto J.J. Husserl, na Universidade de Genebra. Lá ele iniciou o maior trabalho de sua vida, ao observar crianças brincando e registrar meticulosamente as palavras, ações, os processos de raciocínio delas. Piaget passou grande parte da sua carreira profissional interagindo com as crianças e estudando o seu processo de raciocínio. Os seus estudos tiveram um grande impacto sobre a psicologia e sobre todos os campos da pedagogia, da psicologia. Jean Piaget foi o nome mais influente no campo da educação durante a metade do século XX. A ponto de quase se tornar sinônimo de pedagogia. Era muito importante na época e ele se tornou quase um sinônimo de pedagogia. Não existe, no entanto, um método de Piaget. Como ele próprio gostava de frisar, ele nunca atuou como pedagogo. Antes de mais nada, Piaget foi biólogo e dedicou a sua vida a submeter a observações rigorosas e ao processo de aquisição de conhecimento pelo ser humano, particularmente o da criança, o comportamento infantil, né?
do estudo das concepções infantis, de tempo, espaço, casualidade física, movimento e velocidade. Piaget criou um campo de investigação que denominou epistemologia genética, isto é, uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança. Segundo ele, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida. As descobertas de Piaget tiveram um grande impacto na pedagogia, mas ele, de forma muito sucinta, demonstrou que a transmissão de conhecimentos é uma possibilidade limitada. Por um lado, não se pode fazer uma criança aprender o que ela ainda não tem condições de absorver. Tudo tem seu tempo. Por outro, mesmo tendo essas condições, ela não vai se interessar a não ser por conteúdos que lhe façam falta em termos cognitivos. Isso porque o cientista suíço, para ele o conhecimento se dá por descobertas que a própria criança faz, um mecanismo que outros pensadores antes dele já haviam tido o intuito de demonstrar sobre isso, mas que ele conseguiu submeter à comprovação na prática, mediante a observação que ele fez sobre as crianças. Vem de Piaget a ideia de que o aprendizado é constituído pelo aluno, e é a sua teoria que inaugura a corrente construtiva. Para Piaget, é provocar a atividade, é preciso provocar a atividade, isto é, estimular a procura do conhecimento. Então, o aluno ir atrás do próprio conhecimento, o fator investigativo no aluno, né? O professor não deve pensar no que a criança é, mas no que ela pode se tornar. Os estágios de desenvolvimento da criança são muito importantes. Um conceito essencial da epistemologia genética é o egocentrismo, que explica o caráter mágico e pré-lógico do raciocínio infantil. A maturação do pensamento, rumo ao domínio da lógica, consiste num abandono gradual do egocentrismo. Com isso, se adquire a noção de responsabilidade individual, indispensável para a autonomia moral da criança. Segundo Piaget, há 4 estágios básicos do desenvolvimento cognitivo. O primeiro é o estágio sensorial motor, que vai até os 2 anos, mais ou menos, da criança. Nessa fase, as crianças adquirem a capacidade de administrar os seus reflexos básicos para que gerem ações prazerosas ou vantajosas. E é um período anterior à linguagem, né? Ele é um período anterior à linguagem, do qual o bebê desenvolve a percepção de si mesmo e dos objetos à sua volta. Quanto mais estímulo, mais ele vai desenvolver, né? O estágio pré-operacional vai dos 2 aos 7 anos e se caracteriza pelo surgimento da capacidade de dominar a linguagem, a representação do mundo por meio de símbolos. A criança continua egocêntrica e ainda não é capaz moralmente de se colocar no lugar de outra pessoa, né? O estágio das operações concretas, dos 7 aos 11 anos ou 12 anos, varia dependendo do desenvolvimento de cada criança, tem como marca a aquisição da noção de reversibilidade das ações. Surge a lógica nos processos mentais
e a habilidade de discriminar os objetos por similaridades e diferenças. A criança já pode dominar o conceito de tempo e de número. Por volta dos 12 anos, começa o estágio de operações formais. Essa fase marca a entrada da criança na fase adulta, ou pré-adolescência, né? Mas na visão de Piaget, ele está entrando na fase adulta, em termos cognitivos. O adolescente passa a ter o domínio do pensamento. Ele tem o domínio do pensamento lógico e dedutivo, o que o habilita à experimentação mental. Isso implica, entre outras coisas, relacionar conceitos abstratos e relacionar também as outras hipóteses, tipo, se relacionar sobre hipóteses, né? E falando um pouquinho sobre Vygotsky, ele nasceu em Orsha, pequena cidade da capital da Rússia, uma região que era dominada pela Rússia, agora hoje em dia faz parte da Rússia, mas era Bielorrússia. Ela era dominada pela Rússia, que se tornou independente em 1991, com o fim da União Soviética. Ele nasceu no dia 17 de novembro de 1896, filho de uma próspera e culta família judia. Viveu um longo período em Gomel, também na Bielorrússia. Teve um tutor particular e se dedicou à leitura até ingressar no curso secundário, aos 17 anos, com excelente desempenho. Com 18 anos, ele matriculou-se no curso de medicina, mas em seguida transferiu-se para o curso de Direito na Universidade de Moscou. Paralelamente ao curso de Direito, ele estudou Literatura e História da Arte. Em 1917, ano da Revolução Russa, ele graduou-se em Direito e apresentou um trabalho intitulado como Pedagogia da Arte, que só foi publicado na Rússia em 1965. Depois de formado, ele voltou para Gomel, onde além de escrever críticas literárias e proferir palestras sobre temas ligados à literatura e à pedagogia em várias escolas, ele também publicou um estudo sobre os métodos de ensino da literatura nas escolas secundárias. Vygotsky também foi um psicólogo bielorrusso, que realizou diversas pesquisas na área do desenvolvimento da aprendizagem e do papel preponderante das relações sociais nesse processo, o que originou uma corrente de pensamento denominada socioconstrutivo. O psicólogo bielorrusso Vygotsky morreu há mais de 70 anos, mas a sua obra ainda está em pleno processo de descoberta e debate em vários pontos do mundo, incluindo o Brasil. Ele foi um pensador complexo e tocou em muitos pontos nevrálgicos da pedagogia contemporânea. Segundo a professora Teresa Rego, ela ressalta, como exemplo, os pontos de contato entre os estudos de Vygotsky sobre a linguagem escrita e o trabalho da Argentina Emílio Ferreiro, mais influente dos educadores vivos. A parte mais conhecida da extensa obra produzida por Vygotsky em seu curto tempo de vida converge para o tema da criação da cultura. Aos educadores
Interessa em particular os estudos sobre desenvolvimento intelectual. Vygotsky atribuía um papel preponderante às relações sociais desse processo, tanto que a corrente pedagógica que originou de seu pensamento é chamada de socioconstrutivismo. Surge da ênfase no social de uma oposição, assim, melhormente dita, uma oposição teórica em relação ao biólogo suíço Piaget. E também se dedicou ao tema o Piaget se dedicou ao tema da evolução da capacidade de aquisição do conhecimento pelo ser humano e chegou a conclusões que atribuem bem mais importância aos processos internos do que aos interpessoais. Vygotsky, que embora discordasse de Piaget, admirava o seu trabalho e publicou críticas ao suíço em 1932. Piaget só tomaria contato com elas nos anos de 1960 e lamentou não ter podido conhecer Vygotsky, né? Ele não pôde conhecer ele em vida. Então, muitos estudiosos acreditam que é possível conciliar a obra dos dois. Todo aprendizado é necessariamente mediado e isso torna o papel do ensino e do professor mais ativo e determinante do que é o previsto, né, por Piaget e outros pensadores da educação, para quem cabe à escola facilitar um processo que só pode ser conduzido pelo próprio aluno, né? Então não tem como a escola forçar uma coisa que só o próprio aluno consegue demonstrar e fazer. E segundo Vygotsky, ao contrário, o primeiro contato da criança com novas atividades, habilidades ou informações deve ter a participação de um adulto. Ao internizar um procedimento, a criança se apropria dele, tornando-o voluntário e independente. Desse modo, o aprendizado não se subordina totalmente ao desenvolvimento das estruturas intelectuais da criança, mas um se alimenta do outro, provocando um salto de nível de conhecimento. O ensino para Vygotsky deve se antecipar ao que o aluno ainda não sabe e nem é capaz de aprender sozinho. Porque na relação entre aprendizado e desenvolvimento, o primeiro vem antes. É a isto que se refere um de seus principais conceitos, o de zona de desenvolvimento proximal, que seria a distância entre o desenvolvimento real de uma criança e aquilo que ela tem o potencial de aprender, o potencial de conseguir demonstrar pela capacidade de desenvolver uma competência com a ajuda de um adulto. Em outras palavras, a zona de desenvolvimento proximal é o caminho entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela está perto de conseguir fazer sozinha. Saber identificar essas duas capacidades e trabalhar o percurso de cada aluno entre as ambas não discriminações, mas entre os dois pontos que ele coloca, né? Entre ambas são as duas principais habilidades que o professor precisa ter, segundo Vygotsky. Ao longo de sua extensa obra, Piaget utilizou-se de jogos para investigar diferentes questões. Piaget também mostra claramente
em suas obras que os jogos não são apenas uma forma de desafogo ou de entretenimento para gastar energia das crianças. Não é apenas chegar lá e jogar, por exemplo, na educação infantil, chegar lá e jogar os bloquinhos de montar, na educação infantil e na fundamental, né? Chegar os bloquinhos de montar o Lego, os bloquinhos de encaixe, chegar e jogar só apenas para as crianças, jogar os brinquedos no meio da sala. Tem que estimular eles a eles poderem formar ali uma assessoria para eles, né? Eles fazerem ali o uso correto das peças, eles poderem utilizar aquilo para contação de história, para um faz de conta e até para trabalhar a motoridade deles, né? Então, igual na parte de educação física, não é só simplesmente chegar lá e soltar a bola para eles brincarem e deixar eles que brinquem. Tem que ter tudo uma didática, né? Então, ele cita isso ali também. Que são meios que contribuem e enriquecem para o desenvolvimento intelectual. Não é só apenas chegar e soltar na mão das crianças, né? A teoria piagetiana adota a brincadeira como conduta livre, espontânea, que a criança expressa por vontade e pelo prazer que lhe dá. Considerando Piaget, a criança se desenvolve de forma integral nos aspectos cognitivos, afetivos, físico-motores, morais, linguísticos e sociais. Para Piaget, cada ato de inteligência é definido pelo equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Na assimilação, o sujeito incorpora eventos, objetos ou situações dentro das formas de pensamento, constituem estruturas mentais organizadas. Já na acomodação, as estruturas mentais consistem e existem reorganizar-se para incorporar novos aspectos no ambiente externo. Ainda na perspectiva de Piaget, ele coloca que o jogo pode ser estruturado de 3 formas: de exercício, simbólico, construção e regra. E nesse sentido, as brincadeiras evoluem conforme a faixa etária. De 1 ano e meio até 2 anos, essa fase em que aparece a linguagem, as atividades lúdicas, tem que ser características essenciais. O exercício, que consiste em qualquer situação ou objeto colocado à sua frente, no qual a criança exercita a sua atividade para brincar pelo simples, pelo prazer de fazer rolar uma bola, pelo prazer de pegar uma peça e sentir a sua textura, sentir um tapete que seja diferente a textura. Então, ali ela está se descobrindo. Produzir sons ou bater com o martelo, repetindo essas ações e observando seus efeitos e resultados, né? Essas brincadeiras se prolongam muitas vezes até a idade adulta, mas com o passar dos anos diminuem a sua intensidade e importância. Não deveria ser assim, né? Os adultos deveriam ter um pouquinho mais de ludicidade, um pouquinho mais de brincadeira em sua vida, até porque para utilizar com seus filhos em casa, não somente quem é professor, mas também em casa com os seus filhos, divertindo, é muito mais prazeroso, né? Então, entre os 2 e os 6 anos, 6, 7 anos aproximadamente, a atividade lúdica adquire o caráter simbólico. A criança representa seu mundo e o símbolo serve para evocar a realidade.
O jogo simbólico permite não só a entrada no imaginário, mas as expressões de regras implícitas, que se materializam nos temas das brincadeiras. É possível também observar se o ambiente parece organizado de maneira adequada, se há situações em que se revelam a prática do jogo simbólico, envolvendo a imaginação em ação e como o ocorrer da interação do aluno que acompanha essa criança. Quer dizer, desculpa, a interação do adulto que acompanha essa criança, a interação do professor mediante sala de aula, né? Um exemplo é o Tangram. O Tangram é aquele joguinho de encaixe, né? Que tem várias formas geométricas e que daí você consegue encaixar uma pecinha na outra. O Tangram possibilita muitas atividades que envolvem o raciocínio, a atenção, a percepção, de forma a se organizar e, despertando ainda mais a organização espacial na criança, né? Já na entrada do imaginário, o conversar com bonecas, o brincar de médico, imitar bichos, se fantasiar, não são só as brincadeiras de grande intensidade afetiva, mas essas brincadeiras diferentes, né? Não precisa ter uma festa fantasia na escola para... Ah, não, hoje a gente... Um exemplo, hoje vamos aprender sobre a cor azul. Ah, então cada um vai vir com uma peça azul para você... Ali você pode mostrar aquela cartela de cores do azul, que tem o azul claro, o azul mais escuro, o azul marinho. Então, ali você consegue mostrar todos os tons de azul que tem, porque não vai vir todas as crianças com a mesma tonalidade de azul, né? Então, ali você vai trabalhar a cor, vai trabalhar as possibilidades de cores, né? As várias hipóteses que tem de azul, os vários tons de azul. A quantidade pode ser, quantos azuis tem de diferente? Ah, tem 5 azuis diferentes. Ah, a Fernanda tá com a camiseta igual a da Maria, então aquela dali são 2 camisetas iguais, o tom igual, né? Então tem várias formas de trabalhar ali e utilizar de uma atividade embasar em várias matérias, né? Mas isso já é mais para frente, nas outras aulas vai ter sobre isso. Então essa intensidade, né, do imaginário é muito importante para a criança, né? Assim que as brincadeiras vão se aproximando mais do real, a partir de 4 anos mais ou menos, o símbolo começa a representar a realidade. Imitando-a, a criança cria histórias nas quais há grande preocupação em seguir a sequência que ela conhece, né? Então ela tem uma grande preocupação de seguir aquela sequência, ela não quer um palpite alheio, ela quer ali, tá formando a história dela, ela vai querer seguir aquela sequência que ela conhece na sua realidade, né? Então a realidade sempre elas trazem para utilizar na criação de histórias, né? Por exemplo, a boneca vai acordar, vai pôr roupa e vai para a escola. Quem que fala isso para os filhos? As mães. Então, os alunos veem em casa as mães falando, né? Tereza, levante, venha tomar café, vá tomar um banho, vá pôr a roupa para você ir para a escola. Então, daí eles acabam utilizando isso na formação de história deles, né? Depois vai almoçar, vai descansar, vai brincar. Daí também tem os jogos de construção. Os chamados jogos de construção constituem uma espécie de transição entre o jogo simbólico e o jogo de regras. São considerados de grande importância por enriquecer a experiência sensorial.
estimular a criatividade e desenvolver habilidades das crianças. Esta é uma fase de passagem da fantasia para a realidade, construindo e transformando e desconstruindo. A criança expressa seu imaginário. Às vezes eles constroem toda a cidade com bloquinhos ou com pecinhas de encaixe. Então eles constroem toda aquela cidade. Se não ficou do agrado deles, eles desmancham e fazem de novo. Vão montar outra. Não, eu não gostei, não era assim que eu queria. Daí ali a professora pode mostrar. Não, então se você não gostou, dá para fazer assim. Pode dar ideias, pode estimular eles a mostrarem a outra forma que eles querem deixar, né? Que eles querem fazer. Então a criança expressa o seu imaginário, os seus problemas e permite aos terapeutas e aos professores o diagnóstico de dificuldades, né, de adaptação, bem como aos educandos os educadores, né, o estímulo da imaginação infantil e o desenvolvimento afetivo e intelectual. Então, a partir daí, os educadores podem utilizar essa peça para trabalhar com a criança, né? O estímulo da imaginação, do desenvolvimento afetivo, do desenvolvimento intelectual. A partir dos 6 anos que surgem os jogos de regras, que supõem relações sociais. Na medida em que são transmitidos de geração a geração, né? Tem vários jogos de regras, né? Desde o jogo de bola, futebol, até o xadrez, jogos de carta. Então, são transmitidos e passados de pai para filho, de mãe para filho. A família acaba contribuindo também nessa parte, né? Dos jogos de regras, que supõem relações sociais, na medida em que são transmitidos de geração a geração e suas características são independentes da vontade do indivíduo que participam dele. A regra é uma regularidade imposta pelo grupo e violá-la representa uma falta, né? Representa uma falta de respeito com o jogo. Então, se eu estou jogando um banco imobiliário e eu caí naquela casinha que eu tenho, caí na casinha que não é minha, que é do meu outro amiguinho que está jogando junto, eu tenho que pagar o aluguel ali do terreno ou da casa, conforme está no tabuleiro, né? Então, se eu me negar a fazer isso, eu vou estar faltando com a regra do jogo. Então, eu vou estar violando a regra do jogo. E isso eu tenho que ir explicando para a criança para ela poder aprender e adquirir, absorver isso, né? Já as ideias de Vygotsky, apesar de terem sido escritas nos anos 20, elas têm ainda hoje em dia uma grande importância para a área da educação, uma vez que sua visão socio-interacionista apoia-se na ideia de interação entre o homem e o meio ambiente. E essa interação acarreta mudanças sobre o indivíduo, pois quando o homem modifica o ambiente por meio de seus comportamentos, essas modificações irão influenciar suas atitudes futuras. Nenhum conhecimento é construído pela pessoa sozinha, mas sim em parceria, né? Em parceria com as outras, que são os mediadores. Portanto, deverá ser levado em consideração a importância de intervenção do educador, que tem o papel de mediador do processo, de todo o processo, né? Então, sempre o educador vai estar mediando ali a atividade, a gincana, se for fazer uma gincana, ele vai estar ali mediando um jogo, então provocando os avanços que não ocorrerão espontaneamente, né?
para evitar justamente isso, o avanço. Evitar que o amiguinho avance sobre o espaço do outro, né? E para eles entenderem que cada um tem seu espaço, cada um vai cuidar das suas pecinhas. A criança, por meio da brincadeira, reproduz o discurso externo e internaliza, construindo o seu próprio pensamento. A linguagem de Vygotsky tem importante papel no desenvolvimento cognitivo da criança. À medida de sistematizar as suas experiências e ainda colabora na organização dos processos em andamento. De acordo com Vygotsky, a brincadeira cria para as crianças uma zona de desenvolvimento proximal, que não é outra coisa senão a distância entre o nível atual de desenvolvimento, né? Determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema. E o nível atual de desenvolvimento potencial, determinado por meio da resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou com a colaboração de um companheiro mais capaz, né? As teorias das zonas de desenvolvimento são demonstradas da seguinte forma. Para Vygotsky, se ignorarmos as necessidades da criança e os incentivos que são eficazes, né, para colocá-la em ação, nunca seremos capazes de entender o seu avanço de um estágio, de um desenvolvimento para o outro, porque todo avanço está conectado com a mudança mais acentuada das movimentações e das motivações, né? Tendências e incentivos. Vygotsky também faz referências a diversos tipos de brincadeiras, porém, ele discute o papel do brinquedo, referindo-se especificamente ao jogo de papéis ou a brincadeiras de faz de conta, como brincar de casinha, brincar de escolinha, pois uma situação imaginária, como a que ocorre nas brincadeiras de faz de conta, é muito mais prazeroso para a criança, né, na visão dele. Então, ao brincar com um cabo de vassoura, como se fosse um cavalo, por exemplo, a criança se relaciona com o significado da questão, ou seja, tipo, a ideia de cavalo, e não que é um objeto concreto, que é uma vassoura. Então, aquilo ali é um cavalo. É a mesma coisa, igual ontem eu citei a questão do faz de conta de brincar que o chão, que é o mar. Então, se a criança está em cima do sofá e fala que é um navio, para ele é um navio. Ele acredita que é um navio. Ele não acredita que é um sofá, que é um objeto concreto, né? O cabo de vassoura do cavalo, que ele tem em suas mãos, para ele é o cavalo. Ele está segurando ali tá segurando o cabo da vassoura, mas ele acha que ele está segurando a rédea do cavalo. Então, é a imaginação da criança, né? Ali ela vai trabalhando e desenvolvendo o potencial da imaginação dela, do faz de conta, né? A criança é levada a agir num mundo imaginário onde a situação é definida pelo significado estabelecido pela brincadeira e não pelos elementos reais concretamente presentes. Assim, ao destacar critérios para distinguir o brincar da criança de outras formas de atividade, concluímos que no brinquedo a criança cria uma situação imaginária. Essa não é uma ideia nova. Na medida em que as situações imaginárias no brinquedo foram reconhecidas, no entanto, foram vistas somente como um tipo de brinquedo, né? Um tipo de brincadeira. A situação imaginária não era considerada como uma característica definidora do brinquedo, em geral,
mas era tratada como atributo de subcategorias específicas do brinquedo. Então, ela não era tratada, a situação imaginária não era tratada como característica do brinquedo. Ela só era considerada ali que a situação imaginária é um e brinquedo é outro. E não, ele pode surgir muitas hipóteses. Ele está brincando lá na areia lá, ou na terra, ele faz a estradinha com o caminhãozinho passa para deixar os boizinhos na chácara, na fazenda, e daí o caminhão volta. Então, tipo, tem muitos brinquedos que dá para utilizar como utilizar colocando, né, encaixando no imaginário da criança. De acordo com Vygotsky, a brincadeira exerce uma forte influência no desenvolvimento infantil, uma vez que é utilizada pela criança, de um lado pela necessidade de ação e por outra para satisfazer as suas impossibilidades de executar determinadas ações. É igual eu citei a questão do fazer lá uma estradinha de terra que está levando os boizinhos. A criança não pode dirigir um caminhão para levar os boizinhos, mas ali ela se permite, ali ela pode fazer o que ela quiser, ela pode carregar o que ela quiser no caminhão dela, ela pode, não, eu tenho um caminhão aqui, ela vai lá e pega uma caixinha ou uma garrafinha de água e coloca em cima do caminhão, ela vai falar que ela vai levar combustível, ou vai falar que vai buscar o leite na fazenda, o leite que saiu da vaquinha, que está lá esperando, o caminhão vai lá buscar. Então, ela pode se permitir a várias situações, né? No entanto, a brincadeira não é apenas uma atividade simbólica, uma vez que, mesmo envolvendo situações imaginárias, ela baseia-se em regras de comportamento condizentes com aquilo que está sendo representado, o que fará com que a criança eternalize regras de condutas, de valores, modo de agir e de pensar de seu grupo. Então, se a criança está fazendo algo que não seja correto, o mais correto de um adulto que esteja presente ou de um professor é orientar a fazer o correto. Porque se ele fizer uma vez errado, alguma coisa errada, como aquela hora eu falei do quebrar a regra do jogo. Eu não quero pagar. Então, então você não vai pagar hoje. Não precisa pagar. O que ele vai entender? Ele vai carregar com ele que ele vai poder jogar e não vai precisar pagar. Ali, a hora que ele cair na casinha ali que tem que pagar o aluguel pro outro colega que está jogando, ele vai pôr na cabeça dele que ele não precisa pagar. E não funciona assim. Ele tem que ir aprendendo que tem as regras e que essas regras ele vai acabar utilizando na vida dele mais para frente, né? Ali é só a regra do jogo, mas ele vai aprender que tem ali um limite, né? Que, como eu falei, que a criança eternalize regras de condutas, valores, modo de agir e de pensar de seu grupo. Então, o que acontece? Se deixar uma vez, ele sempre vai querer fazer errado, né? Então, a partir do momento que você explicar, mostrar que assim como ele teve que pagar ali caindo ali, a hora que o amiguinho cair na casinha dele, na casa que é dele, que ele comprou, ele vai receber do amigo. Então, é tudo uma questão de jogo e uma questão assim de conversar e explicar que ele vai poder utilizar isso mais para frente, não só na vida escolar, mas futuramente quando for uma pessoa adulta, né? Então, isso é muito bom explicar para eles. Porque faz parte do desenvolvimento social deles, né? Que passará a orientar o seu comportamento e desenvolvimento cognitivo. Então, tudo isso vai estar alinhado, né, no desenvolvimento cognitivo da criança. No brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual.
de sua idade, além de seu comportamento diário. No brinquedo, é como se ela fosse maior do que na realidade. Então, ela se permite ali. Naquele momento, ela está se permitindo. Ela está conseguindo fazer o que ela não poderia fazer, igual eu citei anteriormente. Pegando o caminhão e dirigindo o caminhão. Ela vai dirigir o caminhão. O caminhãozinho dela vai passar na estradinha que ela fez e ela vai ir onde ela quiser. Ah, a menina vai brincar lá de mamãezinha ou de casinha, ou vai brincar de médica. Ela vai poder fazer a cirurgia na boneca dela. Lógico que não estragando a boneca, né? Mas ela vai usar a imaginação dela, vai colocar o estetoscópio, vai usar a imaginação dela. Conforme ela quiser, tudo ela pode, né? Então eles se sentem realizados, que coisas que só os adultos podem fazer, nas brincadeiras eles conseguem fazer também. Como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo também contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo ele mesmo uma grande fonte de desenvolvimento. Então, o brincar desenvolve muito a criança. Quanto mais ela tiver estímulos, mais ela vai desenvolver em todos os sentidos, né? Vygotsky atribui relevantemente o papel ao ato de brincar na constituição do pensamento infantil. É brincando, jogando, que a criança revela o seu estado cognitivo, estado visual, o estado auditivo, o estado tátil, motor, o seu estado motor, o seu modo de aprender e de entrar em uma relação cognitiva com o mundo de eventos, de pessoas, de coisas e de símbolos, né? Vygotsky defende que as necessidades e os motivos da criança podem ser levados em conta pelos teóricos do jogo, diferentemente de Piaget. Então, um tem o pensamento diferente do outro, né? As divergências entre Piaget e Vygotsky sobre o jogo infantil têm base em aspectos conceituais. Considera que o desenvolvimento ocorre ao longo da vida e que as funções psicológicas superiores são construídas ao longo dela. Ele não estabelece fases para explicar o desenvolvimento, como Piaget. E para ele, o sujeito é um ser interativo, ou seja, ele não é nem ativo e nem passivo. Segundo ele, a criança usa as interações sociais como forma de acesso às informações. Por exemplo, aprendam a regra do jogo por intermédio de outros e não como um resultado de um engajamento individual na solução do problema. Dessa maneira, aprende a regular o seu comportamento pelas reações, quer elas pareçam agradáveis ou não. Enquanto Vygotsky fala do faz de conta, Piaget fala sobre o jogo simbólico, né? E pode-se dizer que Oliveira, que são os correspondentes, as maiorias das aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo. Aquisições que no futuro tornam-se seu nível básico de ação, real e moralidade. Piaget diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável a prática educativa. Conforme Piaget, a primeira linguagem que a criança compreende é a linguagem do corpo.
a linguagem da ação. É por meio do corpo que a criança interage com o meio. Já Vygotsky define que o brinquedo como algo que preenche as necessidades da criança, e o que significa entendê-lo como algo que motiva para a ação, que motiva a criança para a ação. Em toda a fase do desenvolvimento, a criança tem desejos que não consegue realizar, deixando-a tensa. Para resolver essa tensão, a criança em idade pré-escolar envolve-se num modo ilusório e inimaginário, onde ela pode usar a imaginação. É um mundo assim totalmente imaginário que ela pode viajar naquele mundo dela, né? Onde os desejos são realizáveis, eles podem ser realizáveis a todo momento. Então ela está imaginando que ela é uma fada e que ela tá voando em uma floresta e ela vai fazer de conta que está comendo uma frutinha, mas no imaginário dela, ela está pegando a frutinha da árvore, igual as fadinhas fazem nos filmes, igual em vários setores, né? As concepções de Vygotsky e de Piaget quanto ao papel do jogo no desenvolvimento cognitivo diferem radicalmente. Para Piaget, o jogo prepondera a assimilação, ou seja, a criança assimila no jogo o que percebe na realidade, as estruturas que já construiu, e nesse sentido, o jogo não é determinante nas modificações das estruturas. Já para Vygotsky, o jogo proporciona a alteração das estruturas, no qual confere funções pedagógicas às atividades lúdicas, nomeadamente dos jogos, as brincadeiras e o faz de conta. Um exemplo, existe aqueles joguinhos, não é o Banco Imobiliário, é outros joguinhos que são para crianças menores, que é parecido, é semelhante, que a criança recebe um dinheiro, né, durante o jogo, e ali ela vai pegar conta para pagar, vai receber dinheiro, consertou a casinha do cachorro, receba 100. Você saiu passear e me deixou cuidando de sua casa, pague 50. Então isso ajuda muito principalmente quando está aprendendo sobre o sistema monetário. Ele contribui muito para a criança, os jogos assim. Então a criança vai ter um prazer a mais. E daí na hora de fazer a continha no caderno de matemática, na hora dela descobrir quanto que ela tem que dar de troco, quanto que ela tem que pagar, ela vai lembrar do jogo e vai utilizar isso no caderno na hora de resolver a situação problema, né? Então, nomeadamente, os jogos e as brincadeiras e os faz de conta ajudam muito e contribuem muito para a criança. Enquanto que Piaget confere maior relevo a uma tendência natural dos jogos, constituindo-se a expressão e na condição para o desenvolvimento, no qual as crianças, quando jogam, assimilam e podem transformar a realidade. Assim, conseguimos concluir que, segundo Piaget, existem 3 formas básicas de atividades lúdicas que caracterizam a evolução do jogo para a criança, de acordo com a fase do desenvolvimento em que aparece. Porém, é preciso salientar que essas modalidades podem coexistir de formas paralelas no adulto. A primeira forma é definida como jogo de exercício sensório-motor. O que vem a ser? A atividade lúdica que surge sob a forma mais simples de movimento,
dependendo para a sua realização. Então, é uma forma que depende de outro movimento para a sua realização. Apenas é uma atividade apenas de amadurecimento do aparelho motor, pois Piaget afirma que quase todos os esquemas sensorio-motores dão lugar a um exercício lúdico. A segunda forma de atividade lúdica proposta por Piaget é o jogo simbólico. O jogo simbólico ele se desenvolve com base em esquemas sociomotores, os quais, à medida que são compreendidos, começam a ser ilimitados e representados. Já a terceira ela é elaborada no jogo de construção, que o autor define como jogos a possibilidade e acaba possibilitando ali a reconstrução do real, né? O que pode ocorrer com um objeto, um fato, um cenário ou um acontecimento, igual a gente falou lá atrás do cavalo. Ele vai pegar o cabo da vassoura, vai pegar a vassoura, ele vai sair pocotó no meio da casa e ele vai achar que ele está num cavalo. Então a imaginação dele vai levar ele muito além e ele vai achar que está em cima de um cavalo. Já no que diz respeito aos estudos de Vygotsky, o jogo é considerado um estímulo à criança no desenvolvimento de processos internos de construção do conhecimento e no âmbito das relações com os outros. Aponta também que toda atividade lúdica da criança possui regras. Como as teorias de Piaget e de Vygotsky, com as duas teorias, a gente consegue entender que é necessário refletir sobre o papel do professor ao utilizar o lúdico como recurso pedagógico, né? Que ele possibilita inúmeras possibilidades, ele lhe dá assim, um amplo campo para poder explorar, né? E o conhecimento sobre a realidade lúdica de seus alunos. Então, ele ajuda muito no âmbito escolar, né? Bem como sobre seus interesses e as suas necessidades. Paralelamente, no processo de ensino-aprendizagem, o jogo deve ser visto como um meio de estimular o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, o desenvolvimento afetivo, linguístico e psicomotor. E também um meio de proporcionar aprendizagens específicas, né? Então, ali ele utiliza muito as aprendizagens específicas, né? E assim, nós encerramos mais uma aula hoje. Eu agradeço a presença de todos. Está sendo muito importante para mim, para poder fazer esse estágio. Eu agradeço também a todos que se inscreveram, né? Que estamos juntos nessa. E até amanhã. Amanhã a aula terá como tema como utilizar o lúdico em diversas disciplinas. Então, a gente vai mostrar um pouquinho de cada uma e concluir como que pode ajudar ainda mais dentro da sala de aula, né? E aprimorar como que eu posso falar? Esse projeto tão bom, essa parte tão boa que é o lúdico que a gente pode usar durante o ensino, né? A ensino-aprendizagem, né? Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Até amanhã. Brincar, vamos brincar, todos juntos inventar uma história de princesas, dinossauros.
de surpresas, vamos todos brincar. Vamos brincar com os blocos coloridos. Construímos um palácio que está cheio de flores. Vamos brincar com minha bola laranja. Gira, gira, pula, pula, roda, roda, sobe e desce. Vamos brincar? Brincar.